Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula importante sobre o uso de herbicidas nas pastagens. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento já se inscrevendo no canal, já curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais, WhatsApp, e outras redes sociais que você tenha. Então, quando e como usar herbicidas nas pastagens? Essa aula é uma continuação daquela primeira aula sobre herbicidas nas pastagens. Então, quando e como usar? Então, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso é importante para o canal. Quais são os métodos de aplicação de herbicidas em pastagens? Vamos lá, o mais comum, aplicação foliar, aplicação no toco. Existem algumas espécies invasoras que a única forma de você controlar, ou que o método de controle mais eficaz é a aplicação no toco. Tem a aplicação via solo, que é muito utilizado em plantas invasoras que ocorrem espaçadas na pastagem, aquelas plantas invasoras espinhosas. Então a aplicação via solo é utilizada para esse tipo de planta. Tem a aplicação basal e tem a aplicação em anel, que é mais utilizada para árvores, Então a aplicação foliar é o método mais utilizado para o controle de plantas daninhas em pastagens. Foi o que eu falei, a aplicação foliar é a mais utilizada, Ela pode ser realizada em área total, que é muito comum aqui no estado do Pará, o uso de aeronaves para aplicação de herbicida, porque as fazendas são muito grandes e fica mais econômico você aplicar com aeronave do que você aplicar com um trator. Então ela pode ser realizada em área total, como nesse exemplo, ou pode ser localizada, como nesse exemplo, É lógico que se a infestação é menor, você faz localizada. A infestação é menor, você vai apenas catar aquelas plantas invasoras. Se a infestação é maior, você deve fazer em área total, Então foi o que eu falei, justamente isso. A aplicação foliar em área total é recomendada para áreas onde há grande infestação de invasoras, maior que 40% da área. Então a invasora tem uma maior proporção de invasoras, um maior número de plantas invasoras, o pasto está mais sujo, Então a quantidade de invasoras é maior que 40% da área, ou as áreas são muito extensas. Então você vai utilizar a aplicação em área total. Todo o pasto, você vai aplicar o herbicida em todo o pasto, Então esse tipo de aplicação utiliza pulverizadores tratorizados, um volume de calda de 200 a 300 litros por hectare, ou com aeronave agrícola em torno de 400 litros por hectare. Então você vai utilizar trator, ou você vai utilizar uma aeronave agrícola, Já a aplicação foliar ou localizada é recomendada para áreas menores, para áreas pequenas. É lógico que você não vai pegar uma fazenda gigante e você vai aplicar manual, porque o trabalho não vai render, Então é recomendada para áreas menores. Então se você mexe com gado de leite, que você quer fazer um controle mais localizado no seu piquete, a infestação está pequena, você quer fazer apenas uma catagem ali das suas plantas invasoras, infestações inferiores a 40% da área, com plantas distribuídas isoladamente, Então, com isso você pode fazer uma aplicação foliar. Você vai apenas catar ali algumas plantas invasoras para o seu pasto ficar limpo. E é recomendado até, inclusive, que você faça isso, Não deixe as plantas invasoras ganharem espaço. Então, é até recomendado você fazer esse controle periodicamente para evitar que essas plantas invasoras tomem o espaço do pasto. Então, aplicação foliar localizada é indicado para áreas pequenas com baixas infestações de plantas invasoras, com plantas distribuídas isoladamente ao longo da pastagem. Então, essa aplicação foliar localizada é realizada geralmente com pulverizador costal, como na foto aqui, Você vai molhar a planta próximo ao ponto de escorrimento. Você vai molhar bastante a planta, próximo ao ponto de escorrimento, ou seja, quando começa a escorrer esse herbicida. E quando fazer a aplicação foliar? No período seco ou no período chuvoso? Quando que você vai optar? Qual o período ideal para você fazer uma aplicação foliar? Período seco ou período chuvoso?
Tá? É lógico que é no período chuvoso, né? Porque no período chuvoso a planta invasora vai estar com uma atividade metabólica acelerada, tá? E isso vai permitir uma melhor translocação do herbicida dentro da planta. E é lógico também que é no período chuvoso, que é o período que a planta forrageira vai conseguir rebrotar e vai conseguir tomar o espaço que era da planta invasora. Então, a aplicação foliar deve ser realizada no período chuvoso para uma máxima eficiência, porque no período chuvoso vai ocorrer uma melhor absorção do herbicida. Olha lá, para que a absorção do herbicida seja satisfatória, recomenda-se que as aplicações sejam feitas sempre com temperaturas inferiores a 32 graus e umidade relativa do ar acima de 60%. Tá? E por que aplicar no período chuvoso? Porque as plantas invasoras estão em atividade metabólica intensa. Isso vai favorecer, isso vai facilitar e melhorar a absorção do herbicida e a translocação do herbicida para toda a parte da planta, matando a planta. Tá? Então, no período das águas, a planta está com área foliar suficiente para que ocorra a absorção de uma boa quantidade de herbicida e a translocação do herbicida para outras partes da planta, matando a sua planta invasora. Nunca fazer aplicações em plantas recém-brotadas, porque não vai apresentar área foliar suficiente para absorver a quantidade necessária de herbicida para translocar e matar o sistema radicular. Então, você vai fazer uma... professor, mas as minhas invasoras aqui são invasoras grandes, ou essa peixe está com 2 metros de altura. Você vai roçar essa peixe 60 dias antes de aplicar, 60 dias antes de fazer a aplicação do herbicida. Então, você vai fazer uma roçada. Se as plantas estiverem muito grandes, você vai fazer uma roçada, você vai fazer um controle mecânico 60 dias, entre 40 e 60 dias após esse controle mecânico, que a planta já rebrotou e está com uma boa área foliar, aí você vai aplicar o herbicida. Tá? Então, nunca fazer uma aplicação em plantas recém-brotadas, pois elas não apresentam área foliar suficiente para absorver a quantidade necessária de herbicida para translocar e matar o sistema radicular. O ideal é você fazer a roçada, esperar de 40 a 60 dias e aí sim aplicar o herbicida, porque aí vai ter uma boa área foliar para translocar e matar essa planta aí. Ok? Nunca fazer aplicação em planta roçada nem queimada, porque a planta não vai translocar também esse herbicida para outras partes da planta. A ocorrência de chuvas até 4 horas após a aplicação influencia na quantidade de herbicida absorvido pela planta, então ficar atento com isso também. A ocorrência de chuva até 4 horas após a aplicação vai influenciar também na quantidade de herbicida absorvido pela planta. Então é interessante observar também a previsão do tempo e porque assim, o herbicida é caro, né, pessoal? O herbicida é caro, o controle químico é caro. Então você vai aplicar num dia que vai chover, tem previsão de chuva, você vai aplicar o herbicida, vai cair a chuva e vai lavar o seu herbicida, né? Então você vai perder eficiência em relação a isso também, ficar atento a isso, tá? Para aumentar a eficiência da absorção, recomenda-se a aplicação do herbicida junto com espalhante adesivo. Esse produto vai promover uma maior aderência do herbicida junto às folhas da planta. Então existem esses produtos aí que promovem essa maior aderência do herbicida junto à folha da planta. Você tem que entender o seguinte: o controle químico, como eu já falei, é caro. Não adianta, os herbicidas são caros, a aplicação é cara, o processo todo é caro. Não adianta você fazer uma aplicação de herbicida que não vai dar resultado. Tá? Então entenda isso. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para ensinar você a ganhar dinheiro. Não é chegar, eu tenho uma planta invasora, eu vou aplicar herbicida. Calma, eu estou te ensinando passo a passo como você aplicar herbicida. Tá? Então calma, eu estou explicando as formas de aplicação. Depois nós vamos entrar em mais critérios técnicos aí sobre a aplicação. Então não se precipite, tá? A aplicação de herbicida é caro, tem um custo e quanto maior a eficiência, melhor. Eu quero aplicar o herbicida, matar a planta invasora para o capim sair, para mim poder aumentar a minha taxa de lotação e ganhar mais dinheiro. Essa é a realidade. Em pasto sujo, pasto com invasora, diminui a minha taxa de lotação. Eu quero matar a invasora para o capim sair, para me colocar mais boi por hectare e ganhar mais dinheiro. Esse é o princípio do negócio. Tá? Então você precisa aprender a aplicar esse herbicida para que tenha um retorno econômico, um custo-benefício interessante.
A outra alternativa é a aplicação no toco, então, ou chamado também de pincelamento. Você vai aplicar ou você vai pincelar, né? Então, o controle de plantas invasoras resistente às aplicações foliares ou plantas de porte elevado, você vai roçar, rachar esse toco no meio em formato de cruz e vai aplicar o herbicida no toco, tá? Existem plantas existem plantas invasoras que tem um tipo de folha, tá? Que tem um tipo de folha coriácea que dificulta, né, essa absorção do herbicida. Então, esse tipo de planta ou plantas de porte muito elevado, esse tipo de planta você vai roçar e aplicar no toco. Você roça, você quebra o toco em formato de cruz e aplica o herbicida no toco, tá? Então você vai cortar a planta invasora, você vai roçar a planta daninha rente ao solo, você vai rachar ou picar o toco para aumentar a eficiência da aplicação. Aplicar o produto com pulverizador costal no toco. Então essa aplicação no toco ela pode ser realizada tanto no período seco quanto no período chuvoso, não tem problema, tá? Aplicação foliar não, aplicação foliar no período chuvoso. Outro formato de aplicação, aplicação via solo, através do uso de herbicidas granulados. Esse herbicida vai ser depositado no solo, né? Como o próprio nome está falando, aplicação via solo. Esse herbicida vai ser depositado no solo, ao redor do caule das plantas invasoras, tá? Aplicados a lanço quando se pretende controlar plantas espinhosas que ocorrem em reboleiras. Então é muito comum esse tipo de aplicação em plantas espinhosas que ocorrem espaçadas na pastagem, tipo malícia, esse tipo de planta. Então esse herbicida pode ser utilizado para esse tipo de planta, essas plantas espinhosas que ocorrem espaçadas nas pastagens e são mais difíceis de fazer o controle, tanto a aplicação via toco quanto a aplicação foliar. Então uma alternativa aí para o controle de plantas espinhosas, tipo malícia. Olha só como é que funciona, qual é o princípio dele. Você vai aplicar no solo e a umidade do solo vai dissolver os grânulos do herbicida que é absorvido pelas raízes das plantas. Deve ser aplicado no período chuvoso também e não é muito recomendado devido aos efeitos deletérios ao meio ambiente. Isso aí está sendo absorvido no solo, pode contaminar lençol freático e uma série de problemas aí, ok? E por último, você vai ter aplicação basal, em plantas invasoras muito desenvolvidas, com pequena área foliar e que rebrotam sempre após o corte. Então a aplicação vai ser feita no tronco, tá? Então você vai pincelar o herbicida ou pulverizar ao redor do tronco, uma altura de 25 a 30 centímetros do solo, como nessa foto aqui, ó, tá? E quando o controle químico é a melhor opção, pessoal? Isso que é importante a gente entender. Professor, eu estou em dúvida aqui se eu faço um controle químico, se eu recupero o meu pasto. Quando o controle químico vai ser a melhor opção? Nós temos que levar em consideração os seguintes fatores para definir se o controle químico é a melhor opção. Primeiro, você vai verificar as condições da pastagem, verificar se há um bom número de plantas forrageiras para tomar o lugar das plantas daninhas. Isso é importante, pessoal. Estou fazendo o controle químico para quê? Para matar as plantas invasoras, para o capim sair. As plantas invasoras estão abafando o meu capim. Eu errei no manejo, eu não fiz o dever de casa, eu não ajustei a minha capacidade de suporte, eu não subdividi meus passos, eu não adotei um período de ocupação, um período de descanso adequado. Então os meus passos estão sujos e esse é o primeiro passo da degradação das pastagens, a infestação de plantas invasoras. Isso aí é a ponta do iceberg. Isso quer dizer o seguinte, que você não fez o dever de casa, seu solo está com baixa fertilidade natural, você trabalhou com super pastejo, você não permitiu aí que a planta forrageira recuperasse sua área foliar, você não respeitou a altura de entrada, a altura de saída, você não fez planejamento, você fez um super pastejo constante e suas plantas forrageiras ficaram definhadas e as plantas invasoras foram tomando conta, tá? Então isso você tem que entender que foi um erro de manejo seu que chegou nesse ponto. Tudo bem, você já errou, agora você precisa acertar agora.
Quando é que você vai fazer o controle químico? Quando é que você vai optar pelo controle químico? Quando ainda tem capim no seu pasto. O capim, você vai vedar o pasto, por exemplo, os 40 dias. O capim saiu, tem capim por baixo das plantas invasoras. Se eu tirar aquela planta invasora ali, o capim vai abafar de novo? Essa é a pergunta. Ainda tem capim no pasto? Ainda tem planta forrageira para tomar o lugar das plantas daninhas? Tem, professor, tem aqui, ó, tem capim aqui ainda. Se eu tirar essas plantas invasoras aqui, o capim vai sair. Então tudo bem. Esse é um ponto que você pode entrar com controle químico, tá? Já quando a pastagem se encontra em adiantado estágio de degradação, pode ser mais vantajoso a reforma do pasto. Olha lá, ó. Primeiro passo da degradação é a perda do vigor e da produtividade devido a não reposição dos nutrientes no solo, ou seja, falta de adubação. Tá? Então, o primeiro passo para a degradação da pastagem é a perda de vigor e produtividade. O pasto não produz mais como ele produzia, porque o solo exauriu sua fertilidade natural. Então, aqui você já tinha que entrar com reposição de nutrientes, com adubação de nitrogênio, com adubação nitrogenada, fosfatada, potássica, né? Ou você poderia fazer uma calagem superficial, se fosse o caso, para você já, né? Você já iria combater esse início de degradação da sua pastagem. Você não fez isso, começou a perder produtividade e qualidade, começou a entrar invasoras. Então, você está nesse estágio aqui, ó. Começou a entrar plantas invasoras. Você não cuidou, já vai começar a apresentar praga de pastagem, cigarrinha, cupim, percevejo. Você não cuidou, vai apresentar doenças das pastagens. Você não cuidou, já vai degradar seu solo, já vai compactar seu solo, já vai ter erosão, já vai degradar seu solo. Então, observe qual o estágio que a sua pastagem se encontra. É o estágio inicial, só perda de vigor e produtividade, não tem invasor ainda? Já faz uma análise de solo, já repõe os nutrientes do solo, já faz uma adubação potássica, né, e com fósforo, para recuperar esse vigor do seu pasto. Não deixa seguir esses outros passos aqui, ó, né, que é perda de produtividade e qualidade, depois as invasoras. Tá, tudo bem, a aula é sobre herbicida, chegou em invasora. Se você tem capim por baixo ainda, se você vê que o pasto está bem formadinho com capim, e as plantas invasoras estão apenas abafando o capim, é hora de entrar com herbicida. Tá? Se o pasto estiver bem degradado, né, é mais vantajoso reformar o pasto, formar tudo de novo, arar, gradear, né? Você vai plantar de novo e por aí vai. Outro ponto que você vai levar em consideração é o que? Identificar a planta daninha, identificar as espécies infestantes. Tá? É importante você identificar quais espécies predominam para você conhecer as características morfológicas, anatômicas, ecológicas, capacidade competitiva e susceptibilidade aos herbicidas. Então você precisa fazer um levantamento de quais são suas espécies invasoras que estão predominando ali naquele local. Depois o tipo de folhagem, como eu falei, existe algumas plantas que têm folhas tipo coriácea. Essas plantas tipo coriácea dificultam a penetração do herbicida nas aplicações dirigidas à folhagem. Então esse tipo de planta que tem a folha coriácea, você tem que cortar, aplicar via toco. Tá? Então as folhas tipo coriáceas dificultam a penetração do herbicida. Nesse caso, fazer a aplicação no toco é mais eficiente. Tá? Esse nome coriáceo aqui, ó, vem semelhante ao couro. Então ele tem uma folha mais grossa que dificulta a sua penetração de herbicidas. Tá? Então nesse caso você vai fazer a aplicação via toco. Vai roçar rente ao solo, você vai picar o toco em formato de cruz e você vai aplicar o herbicida no tronco. Tá? No toco. Aqui as folhas tipo coriáceas, ó, mostrando as folhas tipo coriáceas. Tá? Outra coisa, você tem que observar o estágio de desenvolvimento das plantas. A aplicação de herbicida deve ser realizada quando as plantas estão em pleno desenvolvimento vegetativo, ou seja, na época das águas, né? Aplicar sempre na época das águas.
A planta tem que apresentar, eu já falei sobre isso, né? A planta tem que apresentar uma boa área foliar para absorção do herbicida, para que ocorra uma translocação até as raízes. Você aplica o herbicida na folha, a folha vai absorver e o herbicida vai lá para a raiz, matando a planta toda. Então, por isso tem que ser realizado na época das águas, onde a planta apresenta uma boa quantidade de folhas, para que esse herbicida possa ser absorvido pelas folhas e translocar até as raízes. Ah, mas mais uma vez eu vou repetir, minha planta está muito grande, está com 2 metros de altura. Você vai roçar, 40 dias após esse rebrote, você vai aplicar você vai aplicar o herbicida nessa planta após 40 dias que você roçou, que ela vai ter uma boa área foliar para fazer essa translocação. Olha só, durante o florescimento e a frutificação, a translocação é bastante reduzida, sendo direcionada para as estruturas de reprodução, como flores e frutos. Você tem que fazer o controle, você tem que aplicar o herbicida antes da planta florescer e frutificar. Porque se a planta estiver florescendo e se você for aplicar esse herbicida, a translocação vai se concentrar para a parte de fruta e flores, não vai se concentrar para a raiz. Então a eficiência vai ser reduzida, porque ao invés do herbicida ir lá para a raiz e matar a planta, ele vai ser direcionado para flores e frutos. Então, aplicar o herbicida antes do florescimento das plantas invasoras, antes do florescimento e frutificação das plantas invasoras. É importante, a densidade de infestação também é importante, né? Então, falei sobre o estágio de desenvolvimento, aplicar antes do florescimento. Agora, a densidade de infestação. Isso é importante para quê? Para definir o tipo de aplicação. Vai ser uma aplicação localizada, vai ser uma aplicação em área total. Já falei sobre isso. Se a infestação é muito grande, maior do que 40% da área, vai ser uma aplicação em área total. Se a aplicação é inferior a 40% da área, vai ser uma aplicação localizada. Então, a densidade de infestação é importante para a escolha do tipo de aplicação e do tipo de equipamento. Vai ser em área total ou vai ser em área localizada. Isso que eu falei, né? Em altas infestações, a aplicação foliar deve ser feita com equipamentos tratorizados, tá? E em baixas infestações, você pode aplicar com equipamentos manuais mesmo, com a bomba costal. Outro aspecto importante é reformar o pasto ou recuperar o pasto aplicando herbicida. É um aspecto importante, né? A reforma do pasto, ela envolve todo aquele processo de preparo do solo, com aração, com gradagem, com ressemeadura, com calagem, com adubação. Isso vai demandar um alto investimento para você. Então a reforma, você vai fazer o pasto de novo, né? Vai demandar um alto investimento. Já a recuperação envolve apenas o que? Aplicação de herbicida, vedação do pasto e adubação. Demanda menos investimento, porque você não vai mexer na terra de novo. E o pasto recupera mais rápido, né? Então esse capim aqui vedado, 40, 50 dias após a aplicação do herbicida e a aplicação do adubo, o pasto já pode, os animais já podem entrar no pasto e tudo tranquilo. Então é um custo menor, tá? Se comparado com a reforma do pasto. Tá? Mas quando você vai optar pela reforma ou quando você vai optar pela recuperação através do uso de herbicida, com vedação, com adubação? Quando optar pela recuperação ou pela reforma? Tá? Então o primeiro ponto é observar o nível de infestação e o tipo de invasora. Okay? Existem algumas plantas daninhas que são de fácil controle, por exemplo, plantas herbáceas que têm os caules mais moles. Tá? Então, nesse caso, a recuperação com herbicida e com adubação química é uma estratégia viável. Então, se eu tenho uma baixa infestação e plantas daninhas herbáceas, então, nesse caso, a recuperação com a aplicação de herbicidas, vedação e adubação química é uma estratégia viável. Então, baixa infestação e plantas de fácil controle, como plantas herbáceas, é viável a recuperação através da aplicação de herbicidas. Então, guanchumas são plantas de fácil controle, de caules mais moles, só para ilustrar. Já plantas daninhas de difícil controle, como ciganinha, ciganinha e grama batatais, em altas infestações, é indicada a reforma de pastagem. São plantas de difícil controle. Então,
Se essas plantas estiverem com uma alta infestação na pastagem, é mais viável você fazer uma recuperação de pastagens. Então, altas infestações e plantas mais de difícil controle, é indicada a reforma do pasto, você fazer esse pasto de novo. Tá? Então, a ciganinha é uma planta, né, de muito difícil controle. Tá? Só para você entender aqui, ó, aqui tem um pequeno texto, ó. É uma planta da família nativa da flora do cerrado, que se tornou invasora de pastagens cultivadas no seu habitat natural. A ocorrência dessa planta é esparsa, restrita a clareiras. Nas áreas desmatadas para a formação do pasto, com o tempo e o avanço da degradação. Então é uma planta que se propaga por sementes. Tá? E as sementes são aladas, muito leves, podendo transportar. Uma coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Ela utiliza também um mecanismo de propagação vegetativa, ativando gemas latentes existentes, tanto nos caules aéreos como nos caules subterrâneos, em resposta a estímulos provocados por cortes e outras lesões. Isso explica o vigoroso rebrote causado por tratos mecânicos e a ineficácia do controle pelos tradicionais métodos de corte provocado por foice, enxadão, roçadeira e outros. Então a ciganinha é uma planta que não adianta você roçar ela, que ela rebrota vigorosamente. Tem que ser uma aplicação de herbicida no toco mesmo. Então é uma planta de mais difícil controle, porque ela se propaga muito rápido, né? E é uma planta de difícil controle. Só para você ler um pouquinho o texto sobre a ciganinha. Essa planta aqui, ó. Tá? Então, quando você vai optar? Então vamos fazer aqui uma sequenciazinha. Quando optar pela reforma ou pela recuperação? Então a primeira pergunta é: minha área tem capim? Não, minha área não tem mais capim, então vai ser reforma. Você vai reformar seu pasto. Minha área tem capim? Não tem capim. Então vai ser reforma de pasto. Você vai fazer o pasto de novo. Uma aração, 2 gradagens, grade niveladora, semeadura. Você vai fazer calagem, adubação, primeiro pastejo por 70 dias. Minha área tem capim? Sim, minha área tem capim. Tem em torno de 5 plantas por metro quadrado. Tem muito capim por baixo do mato? Tem, minha área tem capim, sim. Então você vai vedar esse pasto em torno de 40 a 50 dias. Você vai vedar essa área nas águas. Começou a chover, você veda. A outra pergunta é: após a vedação de 40 dias, o capim rebrotou? Mesmo com invasoras? Sim, esse capim rebrotou. Então, tem muito capim na área e o capim rebrotou. A recuperação com a aplicação de herbicidas, seguida da adubação, é uma forma recomendada para você recuperar o seu pasto. Então, se o capim rebrotou, se você vedou o pasto, o capim rebrotou, mesmo com planta invasora, você pode recuperar o pasto com a aplicação de herbicidas e com adubação de pastagens, tá? Porque só a aplicação, só o herbicida também não resolve, pessoal. Você precisa entender, foi como eu falei, o aparecimento de invasoras é a ponta do iceberg. Por trás do aparecimento de invasoras existem erros de manejo, existem erros no cálculo da sua capacidade de suporte. Você trabalhou com muito animal por área, trabalhou com super pastejo, rapou seu pasto, não deu tempo para a planta recuperar sua área foliar e sua parte de reserva. Você não adotou um período de ocupação, um período de descanso definido para que a planta recuperasse sua área foliar, sua parte de raiz e pudesse concorrer com a planta invasora. Você fez super pastejos subsequentes, você não repôs a fertilidade do solo. Então, o aparecimento de planta invasora é a ponta do iceberg. Embaixo disso tem vários erros de manejo que você fez. Então, só a aplicação de herbicida não vai resolver. Você precisa aplicar o herbicida, você precisa adubar seu pasto, repor os nutrientes, dividir suas pastagens, implementar um período de descanso, período de ocupação definido, para que a planta tenha condição de fechar esse pasto novamente. Após vedar a área, então aqui, quando optar, minha área tem capim, sim, vedar a área nas águas. O capim rebrotou após a vedação, mesmo com invasoras? Não, o capim não saiu. Então, reforma de pastagem com a sua correção da fertilidade do solo. O solo já está exaurido,
o capim não consegue se recuperar mais ali. Então, nesse caso, você vai fazer uma reforma de pastagem com correção da fertilidade do solo, vai fazer uma calagem se for necessário, uma gessagem, uma aplicação de fósforo, potássio, aplicação nitrogenada em cobertura, tudo com critério técnico. Tenho aulas sobre adubação de pastagem, assista lá. O produtor precisa entender que a aplicação isolada do herbicida trará benefícios a curto prazo. É lógico, porque foi o que eu falei mais uma vez. O aparecimento de plantas invasoras é a ponta do iceberg, minha gente. Por trás tem vários erros de manejo. A aplicação do herbicida precisa ser acompanhada de práticas de correção da fertilidade do solo através da adubação e da adoção de práticas de manejo adequado, como pastejo rotacionado e ajuste da carga animal. Não adianta você querer fazer um churrasco para 10 pessoas, onde cada um come 700 gramas de carne por dia. Então 10 pessoas, cada um come 700 gramas de carne por dia, você tem que comprar 7 kg de carne para 10 pessoas. Chega lá, você comprou 7 kg de carne, mas você convidou, ao invés de 10 pessoas, você convidou 30 pessoas. Então, os 7 kg de carne não vai dar para alimentar 30 pessoas. Ou, isso quer dizer o quê? Que vai faltar carne. A mesma coisa do pasto. Você tem, o seu pasto suporta uma cabeça por hectare. Você quer botar 10? Tem alguma coisa errada, né? Então, coloca isso em sua cabeça. O aparecimento de invasores é apenas a ponta do iceberg. Você não soube manejar suas pastagens e elas estão infestadas de plantas invasoras. Então, só a aplicação de herbicida isolado não vai resolver o seu problema. Você vai perder dinheiro e vai ficar reclamando que pecuária não dá dinheiro. Tá? Escuta o que eu estou te dizendo. Avalie, eu já falei aqui como avaliar se te compensa aplicar herbicida ou não. Não aplique herbicida de forma isolada. Se você só vai aplicar o herbicida, não faça isso. Se você vai aplicar o herbicida, vai adubar, vai dividir seus pastos, vai subdividir seus pastos e vai começar a fazer um sistema de pastejo rotacionado, onde você vai ter um período de descanso definido para a planta recuperar a sua área foliar. Você vai entrar com os animais na altura adequada, vai sair na altura adequada para que a planta tenha folhas remanescentes para fazer fotossíntese. Você vai fazer uma reposição de adubo no solo, você vai fazer uma reposição de nutrientes do solo, com fósforo e com potássio. Não precisa ser muito, é de acordo com as suas metas, tá? Então, se você for adotar outras práticas de manejo para que seu pasto não degrade mais, compensa aplicar herbicida. Se for aplicar o herbicida sozinho, para ano que vem seu pasto está todo sujo de novo, não compensa. Chegamos ao final dessa primeira parte, tá? Eu falei sobre a aplicação de herbicida e falei o que o produtor precisa ouvir, tá? Não adianta você achar que existe uma fórmula milagrosa, uma solução milagrosa que vai resolver seus problemas. A aplicação do herbicida, pessoal, ele é uma ferramenta que vai auxiliar no manejo de pastagens, mas ele não é uma ferramenta que tem que ser utilizada de forma isolada. Tem que trabalhar com uma série de medidas. É o herbicida, é o ajuste da carga animal, respeitar a altura de entrada e a altura de saída, trabalhar com pastejo rotacionado para que a planta tenha oportunidade de recuperar a sua área foliar e seus carboidratos de reserva, ok? Trabalhar a fertilidade do solo com adubação de reposição, fósforo, potássio e, em último estágio, para você intensificar mais, né, você pode aplicar nitrogênio. Então, cada caso é um caso, depende da sua realidade, depende da sua fazenda, ok? Eu estou querendo dizer que o herbicida é uma ferramenta sim para você melhorar a produção das suas pastagens, mas tem que ser bem utilizada. Não adianta você utilizar sem critérios. Meu pasto está sujo, eu vou jogar herbicida. Então essa aula eu acho que serviu para abrir um pouco a sua mente em relação ao uso de herbicidas, tá bom? Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário, palestrante, moro em Xinguara, Pará. Nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Você pode contribuir com esse desenvolvimento já curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Como eu sempre falo, o produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, e a minha missão aqui é informar o produtor rural.
como eu sempre falo também, um abraço, sucesso sempre e até as próximas aulas.